Bíblia aí, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 5. Enquanto os irmãos abrem, eu quero louvar a Deus também por esta amada igreja, por estarem sempre abençoando a missão evangelizadora do Nordeste. Nós tivemos ali segunda noite e terça-feira durante o dia a nossa confraternização ali no acampamento Manaim, e foi uma bênção. Ali nós podemos estar abençoando, estar em comunhão com os nossos obreiros, e graças a Deus, Deus supriu todas as necessidades. Nós já entregamos as cestas de Natal, qual nós fazemos todos os anos aos nossos obreiros, e louvado seja Deus, porque essa igreja tem sido abençoadora com o campo missionário, com o DEMIG, com o Departamento de Missões, através da pessoa do presbítero Rocha, também com a missão evangelizadora do Nordeste, eu, irmã Luzimar, o presbítero Edilson, o presbítero Vicente Velez, nosso pastor ali em São Tomé. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem, de fato, nos abençoado. Capítulo 5 de Deuteronômio, a partir do verso 22, vai dizer assim: essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte do meio do fogo, na nuvem e da escuridade, com grande voz. E nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mais deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardente em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando no meio do fogo como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me falavas a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras desse povo, que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a ele e aos seus filhos para sempre. Vai e dize-lhes: tornai-vos as vossas tendas, porém tu está aqui comigo, para que em ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os seus dias na terra que haveis de possuir. Senhor, nós te rendemos graças por essa porção da palavra, pela leitura. Que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Meus irmãos, para situar esse texto que nós lemos, Moisés está relembrando ao povo, depois de peregrinar sobre o deserto. A gente vai ver que, como toda essa história começa, existe ali, o povo é escravizado no Egito, sai do Egito e então passam a viver o êxodo. E ali nos capítulos, aliás, 19 e 20, Deus fala
com Moisés e entrega as tábuas da lei. E ali, no momento em que Deus está falando com Moisés no meio do monte, as lideranças do povo de Israel dizem isso que nós acabamos de ler. Nós ouvimos Deus falar, e aquele povo então deseja ouvir Deus ali, e Deus dá uma ordem a Moisés, diz: olha, Moisés, santifica o povo, né? E apenas você e Arão vão subir, e eu vou falar com você, e eu vou entregar as tábuas da lei, os mandamentos, assim como os irmãos queiram entender. E Deus faz isso, manda que todo o povo se santifique. É interessante, eu acho uma coisa interessante, que os sacerdotes queriam ultrapassar aqueles limites estabelecidos por Deus, e Deus diz: olha, diz ao sacerdote que eles não podem, eles não devem ultrapassar, porque certamente eu os ferirei de morte e eles vão morrer. Então é nesse contexto que Deus ali fala a Moisés e entrega a ele os mandamentos, né? E ali nós vamos ver que começa ali uma peregrinação, e toda essa história vai acontecendo. E já pulando para Números, no livro de Êxodo, Deus ali trata da lei com todo o povo. No livro de Números, isso para nós adiantarmos aqui, Deus fala no capítulo 13, nós sabemos que Deus, Ele envia 12 espias a espiar a terra prometida, e aqueles homens vão, e a história nos mostra que eles voltam com medo, com pavor, a maioria deles, né? No número de 10, eles voltam contando apenas das dificuldades que eles teriam para conquistarem aquela terra prometida. Mas existe ali 2 homens, Josué e Calebe, que eles alegram, que eles fortalecem o povo. E é interessante porque, por causa da murmuração, e ali houve murmuração no livro de Números, a tal ponto que Deus diz: olha, toda essa geração de vocês, nenhum de vocês vão herdar a terra prometida, exceto Josué e Calebe e suas famílias. E ali há uma peregrinação de 40 anos em que toda aquela geração vai aos poucos ficando pelo caminho, ficando pelo deserto. E então nós já temos aqui no capítulo que nós lemos os filhos daquela geração, e todo esse povo, eles precisam ouvir novamente tudo aquilo que Deus tinha tratado com Moisés, como disse lá em Êxodo no capítulo 19 e 20. E Deus então, através de Moisés novamente, passa a trazer, que é isso que o livro de Êxodo, é isso que o livro de Deuteronômio faz. Ele vai tratar com o povo novamente tudo aquilo que Deus tinha ensinado lá atrás aos seus antepassados. Então nós vamos ver que, a partir dali do livro de Deuteronômio, Deus vai trazer todas aquelas lembranças, a necessidade de obediência à palavra de Deus, aos mandamentos, aos ensinamentos, para que eles possam possuir a terra que foi prometida aos seus pais. E nós observamos que a mesma expressão que o povo usa lá em Êxodo, é a mesma expressão que o povo, que os filhos dele vão usar em Deuteronômio no capítulo 5 que nós lemos. Eles vão dizer: olha, tudo que Deus falar, nós vamos obedecer. Tudo que Deus mandar, né? Então somente, Moisés, você escuta e você retransmite essa mensagem que você tem ouvido da parte do Senhor, e nós seremos obedientes a esta palavra, a esses mandamentos que o Senhor tem nos dado. E é interessante que essa expressão, nós vamos ouvir, nós vamos obedecer, eu acho
que muitas vezes nós não percebemos, ou somos levados muitas vezes pelo emocional, em dizer que faremos determinadas coisas e que muitas vezes, se não for Deus na nossa vida, nós não teremos a capacidade de cumpri-las. E aí eu entendo que é por isso que Deus vai dizer no versículo 29 do texto que nós lemos, que Deus vai dizer assim, a seguinte expressão: quem dera, se este povo tivesse o coração a tal ponto. E é dentro desse contexto que eu quero trazer algumas coisas para a nossa vida nessa manhã, de que como nós somos, inconstantes naquilo que nós dizemos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós muitas vezes nos propomos a fazer e não fazemos, naquilo que nós nos propomos a obedecer e não obedecemos, mas nós louvamos a Deus porque em todas essas coisas, Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe as verdadeiras motivações dos nossos corações, Ele sabe porque muitas vezes nós fraquejamos, Ele sabe porque muitas vezes nós não temos forças em nós mesmos para caminharmos sem que Ele segure nas nossas mãos. E é isso que nós podemos e devemos observar nessa manhã. Uma primeira coisa que eu observo dentro disso que eu acabei de falar, são as promessas que nós fazemos. Nós somos essas pessoas que fazemos promessas, que planejamos e dizemos, olha, eu prometo fazer isso, ou eu prometo fazer aquilo. É muito comum, quando se chega mês de dezembro, principalmente final de ano, virada de ano, nós prometermos algumas coisas, e não termos forças para cumprir. É interessante que no verso 27, na parte B, o texto vai dizer que ele diz assim, e tu nos dirás, no caso Moisés, tu nos dirás, e o que tu disser, e o que disser o nosso Deus, nós o ouviremos e faremos. Ou seja, aquele povo naquele momento estava se propondo em obedecer a Deus. Nós não apenas ouviremos, mas também nós vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor mandou fazer. E aí nós percebemos que todos nós que estamos aqui nesta manhã, os que estão nos ouvindo nessa manhã pelo YouTube, pelas mídias, nós não somos muito diferentes disso. Às vezes, nós vivemos um ano atribulado, difícil, e quando chegamos no final de ano, nós propomos muitas vezes estar servindo na casa do Senhor, estar se agregando a um departamento da igreja, estar se propondo o coração a fazer um serviço missionário, a estar contribuindo com missões, a estar orando por missões. Nós nos propomos muitas vezes Senhor, nos ajuda a sermos dizimistas fiéis. Então, às vezes a gente faz essas promessas todas, mas quando chega lá na frente, nós não temos forças em nós mesmos para cumprir. E tudo aquilo que a gente prometeu, a gente vai aos poucos deixando para trás, sem de fato cumprir aquilo que lá atrás a gente disse. Se eu e você fôssemos puxar pela nossa memória, e relembrar aquilo que nós já prometemos a Deus e deixamos de fazer, eu acredito que todos nós estaríamos aqui de cabeça baixa nessa manhã, sem de fato ter condições de olharmos para Deus. Mas louvado seja Deus porque Ele nos conhece. Ele conhece a nossa fraca estrutura, sabe quem nós somos e sabe que sem a ajuda dEle, sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não teremos condições de dar um passo além do que nós prometemos. Então, nós precisamos ter um coração obediente a Deus, que esteja proposto a fazer a vontade de Deus e que
nas nossas promessas, a gente tem a segurança de que nós só seremos capazes de cumprir se a mão de Deus for ao nosso favor, se a mão do Senhor for sobre nós, porque de nós mesmos nós não teremos condições, nem agora, nem no ano vindouro, de cumprir. Então essa é uma primeira observação. Uma segunda observação é a inconstância humana. A inconstância humana, a nossa inconstância. Observe comigo que Deus, conhecendo quem somos, sabendo da nossa fragilidade, no verso 29 do capítulo 5 que nós lemos, ele vai dizer: quem dera que este povo tivesse o coração a tal ponto de me obedecer, para que tudo lhe fosse bem, não apenas a eles, mas aos seus filhos. E o que é que Deus está dizendo? Aquilo que eu trouxe no ponto anterior, que Deus sabe que muitas vezes nós não temos condições de cumprir. Deus sabe que muitas vezes nós não temos condições de prosseguir. Deus sabe que da nossa inconstância, em que muitas vezes nós somos levados por momentos, por emoções, ou levados por dificuldades, ou levados por situações, e isso nos torna essas pessoas que são inconstantes, que muitas vezes nós não temos essa caminhada reta diante de Deus, e precisamos estar firmados nesta palavra. Para quê? Para que a gente tenha esse não um momento de altos e baixos na vida cristã, na vida espiritual, mas um momento contínuo, em que nós vamos caminhando, muitas vezes a passos lentos, mas nós não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, nós estamos sempre avançando. Às vezes a passos de tartaruga, às vezes a passos pequenos, mas nós estamos sempre caminhando, avançando. Para quê? Para que a gente não venha a ser vencido por nós mesmos, pelas nossas limitações, pela fragilidade que há nos nossos sentimentos. E nós precisamos observar, e Deus conhece essa nossa estrutura e sabe que muitas vezes nós abrimos mão de muitas coisas, por emoções, por sentimentos, por ideologias. E nós precisamos ter no nosso coração um propósito firmado diante de Deus, que nós precisamos ser essas pessoas obedientes a Deus, comprometidas com Ele. Se no verso 27, na parte B, aquele povo diz: olha, Senhor, e tudo que o Senhor disser, nós obedeceremos. No verso 29, quando Deus diz: quem dera, conhecendo quem nós somos, nós precisamos firmar no nosso coração esse propósito eterno de que todas as coisas que me afastam de um propósito maior, de um propósito eterno, eu tenho que me desviar delas. Eu tenho que procurar seguir em um caminho que me conduza de fato à vida eterna, e não a caminhos que eu seja levado pelas ondas e não seja firmado em Deus. Então Deus conhece quem nós somos, sabe que eu e você precisa buscar nele a força necessária, a motivação correta. Para quê? Para que a gente não venha a prometer e não cumprir. Uma terceira coisa que eu observo nesse texto é que Deus sempre nos dá a oportunidade de nos arrepender e de recomeçar. O verso 32 e 33 diz: olha, pois, que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus, e não declinareis nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais bem, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Todos nós, salvos pela graça e misericórdia do nosso Deus,
nós sabemos que a nossa pátria, a nossa morada, ela não é uma morada terrena, ela é uma morada celestial. E nós sabemos que por mais que a nossa vida dure aqui, nós não passaremos a eternidade aqui. Nós sabemos que passaremos, e esse é o desejo do nosso coração, que as portas do céu se abram e a gente possa passar a eternidade com Deus. Agora, em meio a tudo isso que nós vivemos nesse mundo, todo esse desvio que nós muitas vezes cometemos, Deus sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos e de recomeçarmos. Talvez alguns de nós que estão aqui nessa manhã tenham caído, escorregado ou se desviado na caminhada que viveu no ano de 2022. Mas o Senhor é aquele que nos dá a oportunidade de observar através da sua palavra que a misericórdia dele e a bondade dele está sempre sobre nossas vidas. Aquela nação que havia ficado pelo deserto, os seus filhos novamente repetem. Aquilo que o Senhor disser, nós vamos estar dispostos a fazer. Aquilo que o Senhor mandar, nós desejamos fazer. Então que hoje seja esse dia na minha e na tua vida, de arrependimento, de novo recomeço, de confiar mais em Deus, de buscar mais em Deus, de firmar mais os nossos pés sobre a rocha eterna que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso compromisso não seja com homens, que o nosso compromisso seja com Deus eterno. Porque se nós firmarmos isso no nosso coração, e nós tivermos na nossa mente quem é o Deus que nós servimos, nós vamos estar vivendo um momento em que vamos ter segurança diante de Deus. E a segurança que vem dele, não a segurança que está em nós. A segurança que em qualquer lugar que a gente ande, nós sabemos em quem estamos firmados e que ele nos sustentará. E nós precisamos disso. E eu quero concluir dizendo que no ano de 2023, que eu e você possa firmar um compromisso com Deus, mas não um compromisso de palavras, não um compromisso apenas de sentimentos levados pelo emocional, mas um compromisso de sabermos quem é o nosso Deus, de sabermos que nele nós temos segurança, de saber que nele nós estaremos seguros, e saber que sem ele nós não poderemos chegar a lugar nenhum. Então que em 2023, eu e você, possa ter esse propósito firmado, com esse Deus, que espera que eu e você seja obediente, para que, como o texto diz na palavra, para que tudo não nos vá bem, não apenas a nós, mas às gerações futuras, aos nossos filhos. Que Deus nos ajude com misericórdia, com graça, para que possamos não apenas dizer, como aqui o povo disse, em tudo te obedeceremos, mas para sermos de fato fiéis a Ele e termos essa certeza no nosso coração. E dizer, Senhor, me ajuda a caminhar contigo. Me ajuda a vencer os obstáculos que venham adiante de mim e alguns são internos no meu coração. Me ajuda a ser obediente à Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.